Retornando às nossas estratégias, né, poderosas para o fortalecimento da célula, essa próxima estratégia eu qualifico como uma das mais importantes, né? É a sétima estratégia, como fortalecer a sua célula. O líder e os membros, eles precisam entender o poder sobrenatural da unidade na célula, né? Gênesis 11:6 fala muito claro sobre a unidade, né? Estavam lá construindo a Torre de Babel e Deus vê isso. Não há nada que possa impedir o intento do coração deles. Eles falam a mesma língua, né? Eles têm a mesma visão, eles estão com o mesmo propósito e objetivos, e não há nada que impeça a realização daquilo que eles estão fazendo, né? Jesus, na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, versículo 21, ele falou muito claro orando sobre a unidade, para que todos sejam um, como eu e o Pai somos um, né? Isso é muito importante. Você pode olhar também Paulo advertindo a igreja de Coríntios, lá em 1 Coríntios 1:10, sobre contendas, sobre divisões, sobre problemas. Ele disse: eu quero que vocês tenham o mesmo parecer, o mesmo sentimento, a mesma linguagem, que vocês andem em unidade. Paulo fala à igreja. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 1, Paulo também fala à igreja, aos Filipos, sobre a unidade, né? A necessidade de termos a mesma linguagem, o mesmo parecer, o mesmo pensamento. Quando estamos andando em unidade, nós podemos alcançar muito mais. Uma célula que vive em unidade, os seus membros, os líderes, auxiliares, ela é uma força muito poderosa contra o inferno. Não vai haver nada que possa impedir realmente o crescimento da célula, a multiplicação, porque ela vive em unidade, ela caminha em unidade. Todos os objetivos, todos os propósitos, todas as metas, todos os alvos, eles vão ser alcançados, né? Porque o espírito de unidade, o poder sobrenatural da unidade está permeado, está dentro de cada membro, de cada auxiliar, do líder da célula, né? Enquanto a unidade atrai a bênção de Deus, a desunião destrói, né? Está lá em Salmo capítulo 133. A principal razão por que algumas células são fracas e nunca multiplicam é que elas não estão andando em unidade, né? Não estão andando em unidade. Um dos principais objetivos em que os líderes de células precisam se concentrar é fazer seus membros estarem e andarem em unidade dentro da visão da igreja local. Isso é algo tremendo. Volto a falar sobre a igreja primitiva de Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Era uma igreja que vivia uma unidade extrema, né? Uma unidade extrema, com foco na visão da igreja. Era uma igreja que tinha o foco no crescimento, na multiplicação, tinha o foco, na realidade, em cumprir o propósito de Deus, em fazer a vontade de Deus. E o crescimento era algo natural. Por quê? Porque eles viviam em unidade. Viviam em unidade. Saiba que o espírito de Lúcifer, ele está por trás da desunião, né? Das discórdias. Ele está por trás. A unidade vem quando se tem um propósito, né?
E nós temos esse propósito. Eu acabei de falar, mas vou repetir. As pessoas lá da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, versículo 4 até o 6, as pessoas dessa torre, o propósito era construir, né, uma torre cujo topo alcançasse os céus e um desejo incontido de fazer o seu nome famoso. Nossas células têm um propósito também, queridos. Tem um propósito. Nós não somos chamados para construir nossas torres, não, mas para construir células vitoriosas e exaltar o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na terra para construir e fazer avançar o reino de Deus. Nossas células não podem ser compostas simplesmente de membros crentes, mas de discípulos de Jesus que estão verdadeiramente caminhando em unidade de coração, de mente, de propósito, né? Nós da célula não estamos puxando um cabo de guerra em direções diferentes, mas sim trabalhando em conjunto para atender um só objetivo comum, o crescimento e o avanço do reino de Deus. A unidade vem, né? A unidade vem da submissão e da obediência. Da submissão e da obediência. Eu vou continuar porque ainda nós temos algumas coisas tão importantes sobre a unidade, que eu vou continuar na próxima palestra. Que Deus abençoe a cada um de vocês.